Olá, o estudo de hoje, estudo 13, temos cerca de 12 mitzvot. E assim, nesses próximos 3, 4 dias, vamos ter muitas mitzvot. São 51 mitzvot para serem estudadas no decorrer de 4 dias. São as leis de idolatria. Nas leis de idolatria, a Torá ela especificou muitas mitzvot, são muitos detalhes que são contados como mitzvot individuais, e vários assuntos relacionados à idolatria. São 51 mitzvot e 51 mandamentos, e esses 51 mandamentos estão elaborados no livro das leis em 12 capítulos. Então, seguindo o ciclo que estudam 3 capítulos por dia, dá 4 dias. Temos então 51 mitzvot para serem estudadas em apenas 4 dias. Por isso, vão ter alguns estudos cumpridos pela frente. Talvez valha a pena citar uma pequena introdução, ou trazer, na verdade, o que o Maimônides, o Rambam, ele escreve, quando ele aborda as leis de idolatria. Ele dedica um capítulo inteiro para explicar, para elaborar a história da idolatria, de onde que surgiu essa prática, de onde que vem tudo isso. E vale a pena porque a gente pode pegar e entender muitas questões de idolatria que são aplicáveis e que são importantes para o nosso dia a dia. Apesar que hoje em dia não é uma prática comum que a gente vê idolatria no nosso cotidiano, mas é algo que a gente pode talvez incorporar no nosso dia a dia e encontrar que temos talvez sim idolatria muito próximo de nós. De onde que surgiu a idolatria? Então Maimônides escreve que em uma certa geração, ainda lá no começo da criação do mundo, na geração de Enosh, o homem ele foi procurar a divindade. Eles sabiam que tinha Deus, que Deus criou o mundo. Isso aqui já tinha uma tradição desde Adão. Só que eles começaram a observar a criação e eles perceberam que tinham os astros, o sol e a lua, que estavam em posições muito elevadas na criação, estavam no céu, julgavam isso ser próximo de Deus, e eles tinham certas influências na criação, os astros, as constelações e os signos que estavam relacionados à posição das estrelas. E assim eles começaram a perceber que essas constelações elas tinham uma influência na criação, no governo, no decorrer do mundo, de como o mundo governava. E daí eles começavam a achar que essas constelações, estrelas, elas de fato têm um controle na criação, elas têm um controle no que acontece no mundo. Então eles fizeram o seguinte cálculo: se Deus criou essas constelações e estrelas e colocou-las numa posição de poder, elas são ministros importantes. Então Deus quer que nós demos a honra e o respeito a esses ministros. São, afinal de contas, os ministros de Deus. Então eles começaram a rezar para essas constelações. Não só isso, como eles perceberam que essas constelações e estrelas e astros, seja lá o que for, tinham um governo, tinham uma influência no mundo. Então eles pensavam: se eu servir tal constelação ou tal estrela, eu vou ganhar certos benefícios, esses benefícios ou outros benefícios. Então por isso eles começaram a servir essas estrelas. Daí começaram a surgir os profetas que falaram: tal constelação e tal estrela me disse que a forma de servir a ela é de uma forma ou de outra forma. E daí começaram a surgir também profetas que diziam: tal imagem ou tal escultura é a forma de é uma representação daquela constelação, daquela estrela. Então se você servir aquela imagem, você vai estar então servindo a constelação e a estrela relacionada, representada por tal imagem. Então assim começaram a surgir as estátuas e os ídolos físicos de pedra, de madeira, ouro, prata. E assim o homem ele começou a se ajoelhar para essas imagens. Com o tempo e com o passar das gerações, o povão, as grandes massas já nem reconheciam o que tal imagem representava, só reconheciam que aquela imagem é algo que tem um poder. Então eles iam para o tal templo e se ajoelhavam para a estátua, e assim eles pensavam que estavam servindo alguma divindade e nem sabiam que por trás dessa imagem, na verdade, ela representava alguma constelação e alguma estrela ou alguma coisa do gênero. Só talvez os mais estudados, vamos dizer, os sacerdotes, eles sim conheciam a raiz e a fonte de todo esse serviço. E assim que foi se espalhando a prática da idolatria pelo mundo. Até que veio Avraham, e Avraham ele
crescendo no meio de idólatras e observando tudo isso, ele foi estudar mais sobre o assunto, até que ele descobriu que na verdade ele foi começando a estudar que as imagens, as estátuas representavam os astros. Depois ele foi procurar os astros e daí depois ele chegou à seguinte conclusão, que na verdade todos esses astros e todas as constelações são simples e meros instrumentos pelo qual Deus ele governa o mundo. Não é que esses astros e constelações e os signos eles têm eles têm um livre-arbítrio e eles têm alguma escolha na forma de que eles governam o mundo. São simples ferramentas, são como um machado na mão do lenhador. Não é que o machado ele decide de qual forma ele vai cortar a árvore. É como o martelo na mão do construtor. O martelo ele não diz de que forma ele vai martelar o prego. Quem decide é o pedreiro, o construtor que está martelando o prego, ele quem decide e ele quem define como vai ser a construção. E quando a construção ficar pronta, ninguém vem e fala, olha que martelo bonito que construiu, de fala, olha que construtor habilidoso que fez essa construção, e ninguém vem louvar o martelo, porque o martelo é uma mera instrumento na mão do construtor. Assim também são os astros e todas essas constelações que Deus colocou no mundo, eles não têm a opção de como governar o mundo. Em outras palavras, o sol não pode decidir se ele vai iluminar ou não vai iluminar, se ele vai trazer calor para o mundo ou não vai trazer calor para o mundo, se ele vai trazer bonança, se os benefícios que o sol traz para o mundo ou deixam de trazer para o mundo. Isso aqui não está nas mãos, não é a escolha do sol para decidir. Isso aqui é Deus, ele que governa o sol, e o sol ele vem do leste, ele nasce no leste, se põe no oeste diariamente. Isso aqui não é por opção do sol, isso aqui é por vontade divina. E assim todas as constelações e todas as influências que elas têm no mundo são também simplesmente por vontade divina. Isso que foi o que Abraão descobriu e ele foi passar a ensinar adiante. O que na verdade, então a idolatria ela significa, ela simboliza, a idolatria ela simboliza o seguinte, ela representa que o homem ele reconhece, ele começa a pensar, e ele pensa que tem um outro poder além de Deus que governa o mundo. Tem outras coisas além de Deus que pode governar o mundo. Então, quando a pessoa ele começa desse jeito, a gente começa a visualizar a idolatria de uma forma mais próxima que nós. Se o homem reconhece que, na verdade, Deus ele é o único, o onipotente, ele é o criador do universo, e ele governa, ele controla todos os acontecimentos do universo, e não tem nada que escapa da mão de Deus, do controle de Deus. Isso que é acreditar no monoteísmo. A idolatria seria a pessoa reconhecer, não, tem outras forças e tem outras coisas que tem no mundo, que tem outra influência, e talvez eu tenha que prestar contas para essa outra influência, para essa outra importância antes de Deus, por causa que ela talvez está mais próxima de mim. Eles pensaram, os astros são mais próximos de nós do que Deus, então eles vamos servir os astros. Assim também, se o homem ele vai pensar que tem outras forças e outras influências que governam o mundo, que tem uma importância, isso daqui é uma forma de idolatria. Por isso que na verdade foi muito falado que, apesar que o Yetzer Hará, a inclinação para o pecado da idolatria hoje em dia não existe mais, mas uma coisa sim existe. Talvez foi falado que ele foi traduzido naquela ganância pelo dinheiro e pelo poder. O dinheiro é chamado da nova idolatria. O que na verdade isso significa? É quando a pessoa ele pensa que todo o sustento dele depende do trabalho dele. O trabalho e o dinheiro, aquilo vai ser a fonte de vida e a fonte de sustento da pessoa. É lógico que a pessoa ele deve trabalhar. A Torá ela dá uma instrução para a pessoa: faça o que você deve trabalhar. Está escrito sobre o Shabat: 6 dias trabalhará e no 7º descansará. Podia falar, no 7º você tem que descansar. Por que tem que falar que no 6º você tem que trabalhar? Porque é uma mitzvah. A pessoa ele tem que fazer tudo o que está no alcance dele para ele trabalhar, mas ele tem que saber que no final das contas o que ele está fazendo, ele simplesmente está arando o campo. Agora, para o campo brotar, para que as sementes que ele plantou e que o campo que ele arou e semeou, ele vai dar frutos, não depende dele agora, depende das chuvas. A brachá, da onde que vai crescer tudo isso daqui? A bênção vem de Deus. Então a pessoa tem que preparar todo o caminho para que a bênção venha de Deus. E daí, se a pessoa encara o trabalho dele dessa forma, ele reconhece que na verdade o sustento dele, a brachá toda vem de Deus. Ele faz tudo o que está no alcance dele para que Deus ele mande, para que Deus ele envie
envia a brachá, então agora o trabalho dele vai ter um outro significado. Ele não vai mais olhar o trabalho como um Deus, ele vai olhar o trabalho como um instrumento. É um instrumento pelo qual Deus ele envia a brachá, ele vai enviar seu sustento. Por isso que foi falado que a idolatria hoje é o dinheiro. O dinheiro ficou um novo ídolo. Na verdade, a gente tentar entender isso daqui, que quando a pessoa ele percebe que na verdade o dinheiro é o caminho pelo qual Deus está providenciando o sustento para ele, o sustento e para a sua família e para o bem-estar daquela pessoa, na verdade, isso aqui é um mero instrumento, não é o Deus, o dinheiro não é o Deus pelo qual o que dá o sustento, ele é um caminho pelo qual Deus ele envia o sustento. Já esticamos muito pela aula de hoje, então a aula no próximo estudo, eu vou gravar mais um estudo agora, a gente vai de fato abordar as mitzvot do estudo 13.